felizes para sempre. É o tema desta palavra, essa saudação que tradicionalizou-se, né? É um adágio entre as pessoas que se cumprimentam e o próprio celebrante de núpcias: estejam felizes para sempre. Não é assim? Mas vejamos, a verdadeira felicidade só é possível em obediência ao nosso Criador através da prática da sua palavra eterna. É impossível sermos felizes para sempre andando em desrespeito aos mandamentos sagrados. Os que tentaram mudar esta realidade pagaram e têm pago um alto preço, ainda com as advertências ao inferno. E aqueles que procuram transformar a realidade inferno em mito e até mesmo ironizar, se deparam com os textos escriturais inabaláveis que os desafia a uma resposta. Mesmo diante da resistência dos que procuram criar as suas próprias leis. Hoje, mais do que nunca, a sociedade moderna tem estabelecido um padrão de vida insubmisso, rebelde e irreverente, cujas características são identificadas na Bíblia como sintoma dos últimos dias. Vejamos alguns textos escriturais. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. A impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de alvura, tendo aparência de piedade. Aqui é muito sério. Mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vivem aprendendo, ouvindo. E como Janes e Jambres resistiram a Merruchu, a Moisés aqui, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Vamos ler ainda também Romanos capítulo 1, se você tem aí à mão as escrituras, por favor me acompanhe com a leitura escritural. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Estamos usando aqui uma transliteração. A partir do versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Al-Hul-Hin sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Al-Hul-Hin se pode conhecer, neles se manifesta, porque Al-Hul-Hin lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Al-Hul-Hin, seu eterno poder e a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Yahul, não o glorificaram como o Yahul, nem lhe deram graças,
Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Yahweh incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de animais, quadrúpedes e répteis. Pelo que Yahweh os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Yahweh em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Yahweh os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro, recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Yahweh, Yahweh os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. São cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Yahweh, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São necios, infiéis nos contratos, que mais vê hoje em dia também, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Yahweh, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Mas as Escrituras Sagradas não somente nos mostram os pecados, mas trazem um remédio infalível para nos livrar da condenação eterna. Vamos lá em Isaías 1, 18 a 20, profeta messiânico, Yahshua Yahweh, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vinde e conversemos, ou arrazoemos, entremos em diálogo, em conversa franca, né? Diz Yahweh: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca de Yahweh o disse. Vamos ainda também à primeira Yahuhanan. Primeira é conhecido como primeira epístola de Yahuhanan, João Batista. Primeiro Yahuhanan. Logo no primeiro capítulo, vamos ver o que está escrito? Puder me acompanhar com a sua Bíblia, bom, as Escrituras Sagradas. No ato da leitura, fazemos a transliteração para a autenticidade escritural. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz já está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Nós temos ainda 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, e 2 Coríntios 5,17. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Al-Hul-Hin? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, uranistas, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Al-Hul-Hin. Agora veja o versículo 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Yahushua Mehushai e pelo Espírito do nosso Ulim. E tais fostes alguns de vós. Então a prática de impureza, idolatria, adultério, homossexualidade, sodomismo, ser ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador, com a advertência que os tais não herdarão o reino de Al-Hul, recebe aqui a sentença favorável quando há arrependimento. E tais fostes alguns de vós. 2 Coríntios 5,17. Vamos lá também? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Yahushua, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Essa história de alguns vigaristas aí de que o homem é transformado, deixa de ser homossexual e continua carregando sintomas e trejeitos homossexuais. O que é ladrão ainda sofre aquela tendência para roubar. Isso aí é das profundezas do inferno, atestado de burrice, porque aquele que está em Yahushua, nova criatura é. Nova criatura é. Essas tendências todas desaparecem, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O esforço político sobre o projeto chamado da cura gay, que volta à agenda dos políticos, me parece mais científico do que espiritual. Tentando tapar o sol com a peneira, negligenciando o comando maior da palavra do Altíssimo, o depositório fiel das verdades eternas, conforme dizia meu querido pai Edelberto Franco, hoje na presença de Yahushua, nosso Salvador amado. O correto e bíblico é que se leve os homens para dentro das Escrituras, para a prática da palavra. Pois ao tratar desse tema cientificamente, se esquecem seus autores que é impossível colocar vinho novo em odres velhos, pano novo em vestes velhas, cujos resultados são de uma rotura desanimadora, conforme afirmam as Escrituras em Menyahu, capítulo 9, versículo 16. Vamos conferir aqui, para ninguém dizer que eu estou dando minhas opiniões, falando de mim mesmo, né? Se alguém fala, fale o quê? De acordo com os oráculos de Yahu, está escrito. Capítulo 9, Menyahu, conhecido também como Matiti Yahu, versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Derrama-se o vinho, os odres se estragam, mas põe-se
vinho novo em odres velhos. Vamos repetir aqui, corrigindo aqui. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Está escrito? Lembrando ainda que a vida pela palavra, pelo Espírito da verdade, é condição sine qua non para entrarmos no reino de Yahuwah. E trazemos ainda em destaque 1 Coríntios 6, 9 ao 11. E no versículo 11, tais fostes alguns de vós. Vamos conferir aqui, versículo 11 mesmo. 1 Coríntios 6, tais fostes alguns de vós. Logo na parte A aqui. E tais fostes alguns de vós. Felizes para sempre? Não existe a propalada felicidade sem respeito às leis do Altíssimo. Isso serve para todos nós, para essa classe política, para as falsas religiões, líderes religiosos em todo o mundo, indistintamente, para todos nós. Não estamos aqui assumindo uma postura do fariseu contra o publicano. Você conhece a parábola do fariseu publicano nas Escrituras? Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e perversos. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo que eu ganho. Jejuava 2 vezes por semana, dizimista fiel. E o outro ao seu lado, nem sequer levantava os olhos, se julgando pecador, saiu justificado, e não o dizimista fiel e aquele que jejuava 2 vezes por semana. Então esses políticos aí que defendem a cura gay deveriam também defender outros procedimentos de vida político e social para o bem do povo brasileiro, o que infelizmente deixam a desejar. Nós vemos, por exemplo, que ninguém que se diz evangélico apresenta uma reação àqueles que defendem como lei uma imagem de escultura padroeira de um país. Isso se estende também aos estados e municípios. Aonde estão vocês, que se dizem evangélicos, conhecedores da Bíblia, das Escrituras? Aonde estão vocês escondidos para não reagirem a essa blasfêmia, a idolatria de se cultuar num país uma imagem como suposta padroeira? Padroeira, sim, daqueles que quiserem e tiverem a sua escolha, não do Brasil, do país, que é um país laico e que não merece também essas afrontas em total desrespeito à palavra do Altíssimo. Onde estão vocês? Deve ser mais abrangente essa discussão. Os políticos brasileiros devem abordar também outros temas
além da cura gay e tudo mais, mas não somente de maneira científica, tentando se auto-promoverem, auto-justificarem, às vezes até com sintomas de tais práticas, porque se você não tem amor com o próximo, para aquele que vive na prática do pecado, as Escrituras também afirmam que você pode falar a língua dos homens, dos anjos, pode dar o seu corpo para ser queimado, distribuir toda a sua riqueza, não tiver amor, não adianta. Bom, os prazeres transitórios do pecado, felizes para sempre. Não existe, portanto, a propalada felicidade sem respeito às leis do Altíssimo em todos os níveis, todos os sentidos, e que serve para todos nós, não somente para a comunidade gay, mas para todos, em todo o mundo, em toda a terra, líderes religiosos, papas, padres, pastores, políticos. Se não houver obediência à palavra do Altíssimo, as Escrituras afirmam que não haverá salvação eterna. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, inventarem as suas próprias leis, a sua própria conduta religiosa distante da palavra do Altíssimo. Estão enganando a si mesmos. Um cego guiando o outro, caindo ambos no buraco. E com agravante, essas pessoas que fazem essa inversão de valores se esquecem que nós temos pela frente uma eternidade. Uma eternidade. E comparando com os prazeres transitórios dessa vida que bem eu os conheço, eu sou aqui um cidadão reciclado pelo Espírito da Verdade, não estou aqui para jogar pedra e condenar as pessoas, mas com amor também no coração pelo Espírito da Verdade, dizer-lhes que devemos ter um total desprezo pelos erros e pecados, aquilo que aborrece o nosso Criador, que tanto nos ama, que procura só o nosso bem, com fartura, com abundância. Eu vou lhe dar vida e vida com abundância. Devemos desprezar, portanto, os erros por amor a Ele. Se você me amar, Ele afirma, você vai guardar os meus mandamentos. E os que não amam, como poderão guardar os seus mandamentos? Deve, portanto, merecer o nosso total desprezo, o erro, a desobediência, os prazeres transitórios dessa vida. Que adianta você ganhar o mundo inteiro? Veja bem, está escrito, e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? Desprezarmos, portanto, os prazeres transitórios do pecado e preferirmos, darmos preferência pela vida eterna. Felizes para sempre? Depende. A escolha é nossa. Até outra oportunidade, se e ao Rolinho permitir.